Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula seguindo a sequência nossa relacionada às configurações de QoS, ou seja, nós já havíamos feito nosso laboratório baseado nessa topologia que a gente havia criado, então toda a configuração relacionada às classes, correto? No post seguinte, nós havíamos trazido informações referente à marcação de pacote, ou seja, onde esses valores que eu havia configurado estão sendo inseridos dentro do cabeçalho IP, né? E hoje nós estamos aqui para trazer as informações relacionadas à policy, ou seja, como que eu posso, baseado naquela banda que eu havia configurado, como que eu posso limitar, ou seja, criar uma policy para que, se aquele valor exceder, o que eu posso fazer com ele? Ou eu posso dropar o pacote, ou eu posso marcar o valor com uma outra fila, né, referenciando aquela fila que nós estamos tratando. Então eu posso marcar esse pacote com uma precedência menor, né, ou eu posso também violar todos os pacotes que estão sendo excedidos acima daquela policy que eu havia configurado, correto? Então a ideia aqui hoje é justamente o que? Em cima das classes que nós criamos, correto? Nós vamos criar uma policy fazendo a transmissão em cima daquela marcação de pacote e exceder, o que exceder, nós vamos marcar esse pacote com outra definição dentro da fila do QoS, correto? E mais um teste fazendo o drop de pacote. Então, mantendo a nossa topologia, correto? Dos nossos 3 roteadores, aqui eu vou acessar o meu roteador para fazer a configuração referente a esses comandos, né? Ou seja, qual é a linha, né, de configuração que eu posso executar em cima disso. Então aqui vamos visualizar, tá tudo rodando perfeitamente, recebendo a rota via internet. E agora aqui eu vou entrar na minha classe de HTML, ou seja, eu vou fazer novamente em cima de HTML. Por quê? Porque aqui fica mais fácil para eu fazer os testes e demonstrar para vocês em cima dessa classe, correto? Então, eu vou entrar na minha policy, ou seja, a minha policy de QoS e a minha classe HTML, correto? Nós estávamos, só mostrar aqui novamente para vocês, nós estávamos com uma banda em cima de QoS de 500K, correto? Então eu estava com uma classe HTML marcando com AF41. Para isso, como eu vou trabalhar com diretrizes agora referenciando a filas dentro do QoS, então eu vou tirar esse set. Por quê? Porque de qualquer forma, se exceder aquela fila, ele não vai conseguir marcar conforme eu desejo. Por quê? Porque eu tenho um set já com uma precedência maior do que eu configuro dentro da policy. Então, nós vamos tirar essa configuração, correto? De AF41, correto? E vamos aplicar a policy. Existem 2 formas de aplicar, na verdade, são 3 formas para aplicar essa policy. Eu posso aplicar através do SIR, que vai ser o mesmo conceito que eu tenho através de bits por segundo, e eu tenho o policy rate. O policy rate eu posso tanto ter bits por segundo como packets per second, né?
Então eu tenho duas formas. O SIR eu não consigo fazer por pacote, correto? O rate eu consigo fazer por pacote, por bits e até por porcentagem, né? Aquele valor restante, ou seja, a banda restante eu posso colocar dentro dessa policy, né? Mesma coisa que eu posso fazer em cima do SIR. Porém, o SIR e essa outra funcionalidade eu só consigo fazer bits por segundo. Então nós vamos fazer bits por segundo aqui. Para que a gente consiga visualizar melhor isso, então eu vou jogar a menor possível que eu posso aplicar para essa policy, correto? Então eu estou colocando 8K por segundo, ou seja, é uma banda bem baixa, então a gente pode facilmente detectar esses drops de pacotes ou pacotes excedidos. Aqui eu posso também trabalhar com burst. A gente não vai entrar nesse detalhe porque existem contas, né? Ou seja, cálculo matemático dentro das policies de QoS para esses valores. A gente vai colocar o default aqui, né? Sem entrar nesses detalhes de burst e pico, né? Tem outra configuração relacionada a pico, mas a gente vai trabalhar somente com o padrão. Então aqui eu estou colocando aqui 8K em cima dessa policy. E o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ter uma ação, ok, em cima disso, que vai ser o que? Eu vou setar o meu pacote com a F41, como a gente já estava fazendo anteriormente. Porém, agora eu só vou marcar com a F41 quem estiver dentro dessa policy, ok? E o que for excedido em cima desse 8K, eu vou setar essa policy com a F43. Opa, a F43, correto? Então, eu apliquei a minha policy dentro da minha classe HTML. Legal? Então, eu estou aqui com minha policy de 8K, né, a F41 e a F43 dentro da minha classe HTML. Ou seja, nós vamos fazer o que? Eu vou limpar os contadores, né, que é justamente em cima dessa classe. Para HTML. Então, ou seja, eu já tenho, né, alguns valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar esses valores para que eu possa inicializar do início todos os meus contadores. Para que a gente possa visualizar isso, novamente a gente vai abrir o nosso Wireshark para que eu possa capturar essas informações, certo? Somente eu vou ter que voltar para o meu switch, que é onde está configurada a minha máquina, né, para fazer esse monitoramento e também pegar essas informações. Uma coisa que eu lembrei, pessoal, deixa eu fazer isso também para que a gente não tenha problema na hora de capturar os dados. Por quê? Eu estou com a minha classe HTML no meu roteador R1, nós temos aqui, que ele está fazendo o quê? Ele está marcando o pacote também em cima da classe HTML, correto? Então eu tenho aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que tirar essa configuração também. Por quê? Porque se eu não tirar, a hora que o pacote chegar nessa classe, o que vai acontecer? Todos vão serem, né, todos os pacotes vão ser marcados com F41, ou seja, o que eu marquei para o meu roteador R3 não iria
ser capturado para essa interface. Por quê? Porque eu estou usando ela como output e ela vai marcar para mim em cima dessa classe. Por isso que eu tenho que tirar. Aí aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou só fazer um monitoramento da minha interface source f0/22 interface fast 0/22 both. E também vou fazer em cima da minha outra interface que eu tenho aqui no meu switch, justamente para que eu possa monitorar isso. Ok. Então, vamos voltar para o nosso roteador. Então, aqui eu vou entrar novamente para a minha classe que está sendo marcada com a F41 e a F43. E aqui, ou seja, eu vou monitorar a saída desse tráfego e aqui esse host vai acessar a internet e ele vai cair dentro da política de HTML para acessar a internet através desse circuito. Okay? Então, o meu Wireshark está aqui rodando, okay? E a minha máquina que vai fazer os acessos estão nessa LAN, correto? E a gente vai ver a marcação dos pacotes aqui sendo trafegada em cima disso, ok? Então, só serial 0/1, correto. Então, eu estou monitorando a serial 0/1 em cima da minha classe HTML. E vou iniciar o meu Wireshark para quê? Em cima da minha visualização de HTTP, correto? E agora a minha máquina, que eu estou aqui, ela vai fazer requests para a internet, ok? Então a minha máquina, ela irá fazer, né, request HTML, ok? Então deixa eu só inicializar aqui algum request, ou seja, de HTML, ok? Então a gente já está vendo ali isso, né? Já vi que passaram 450 pacotes e eu já tive um excedente aqui computado dentro dessa classe. Então nós vamos visualizar aqui. Deixa eu dar só uma paradinha para a gente visualizar o que aconteceu em cima do meu tráfego, né? Então vamos pegar aqui o pacote IP, setando com a F41, ok? Agora nós vamos, opa, olha o que aconteceu, olha que bacana, pessoal. Ou seja, aqui, né, a gente precisaria pegar o início do tráfego que começou para os requests HTTP. Então deixa eu ver se eu consigo visualizar alguma coisa aqui. Então 21:10 ele começou a fazer requests para a internet, ou seja, visualizando o HTML. Então eu estou marcando com a F41, ok? Aqui 41 e num determinado momento o que aconteceu? Quando eu estava fazendo a solicitação, aquela policy que eu havia criado, ela excedeu, ou seja, aqueles 8K bits foram excedidos para o tráfego HTML. O que aconteceu? Ele excedeu e marcou o pacote com a F43. Legal?
a gente pode perceber isso no Wireshark, o que aconteceu. Olha, a gente estava com a F41 e nesse request, o que foi marcado? Com a F43. Por quê? Porque ele havia excedido aquela minha policy. Porém, ele só marcou com a F43, ele vai tratar numa fila diferenciada, né, dentro dessa classe, porém ele vai transmitir. Ok? Todos esses pacotes excederam. Então, estão sendo marcados com a F43. Ok? Aqui eu não vou ter marcação, porque é o que está retornando da internet, né? Aqui, novamente, a F43, a F43, aqui a F41. Por quê? Porque a fila esvaziou em cima do AF41 e ele conseguiu trafegar com a F41. Aí aqui ele já marcou com a F43 novamente. Então a gente percebe que o que aconteceu aqui, ele está correspondendo à marcação do pacote. Então a gente pode perceber que nós tivemos agora, né, devido aos acessos HTML, nós tivemos 6.419 pacotes. 3.000 somente foram conforme a policy que eu criei. Os outros 3.000 pacotes, eles excederam, então foram marcados com a F43. Então, se vocês pegarem esse valor com esse valor, somando, nós vamos chegar a esse mesmo valor. Ok? Por quê? Porque é a quantidade de pacotes que foram trafegadas dentro dessa classe. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou entrar na policy novamente e vou fazer com que os pacotes excedentes eles sejam dropados, ou seja, é uma ação muito forte, né? Dropar os pacotes, porém é uma forma que você tem de uma determinada classe fazer com que não ocupe a banda daquilo que está sendo trafegado. Então, o que exceder, eu vou dropar. Legal? Então, novamente, nós vamos ver a nossa classe, correto? E, então, o que exceder, eu vou dropar. Eu vou novamente limpar, né, os contadores para a gente pegar a classe praticamente limpa e vou novamente fazer o meu acesso. Então, eu vou iniciar meu Wireshark novamente, ok? E vou fazer um acesso para HTML novamente. Vocês podem perceber que algo vai acontecer aqui, né? Então, houve 17 pacotes e já excedeu um pacote. Excedeu 2 pacotes. Se eu fizer requests novamente para a internet, isso daqui tem a tendência de aumentar essas visualizações, né, vamos dizer, esses contadores que estão sendo incrementados. Vocês não podem perceber aqui que eu não fiz um remote desktop para outra máquina que está acessando a internet, mas ela já está muito lenta para acessar a internet. Por quê? Porque agora eu estou dropando o pacote, ou seja, o que está dentro da minha policy ele vai trafegar. O que estiver fora, aquele request não vai me responder. Ok? Então, é uma ação mais forçada em cima daquele tráfego que está passando pela sua rede, né? Então a gente pode perceber aqui que a quantidade de pacotes está aumentando. E eu posso perceber na minha máquina aqui que eu estou fazendo acesso a HTML, ela não consegue abrir uma página HTML. Por quê? Porque eu estou com uma policy muito pequena, né? Ou seja, 8K para tráfego, e o que exceder, ela vai dropar, ok?
Então, a perspectiva do usuário, nesse caso, para HTML, para um acesso HTML, ele chega a momentos que ele nem abre a página. Ok? E a gente vai perceber aqui, deixa eu dar uma parada nesse tráfego. Então, a gente tomou uma ação mais forçada em cima disso. Então, é uma ação forçada para que esse tráfego seja dropado. E aqui nós vamos perceber que a solicitação, aqui a gente está com 2110, né? Tem a marcação de AF41, ok? Eu vou pegar... Aqui a gente vai ver algumas situações de drop de pacote, ou seja, solicitações que podem acontecer de retransmissão de pacote. Então, 2.1, meu gateway. Aqui novamente, né, ainda sendo marcado, ou seja, está marcando com a F41, que é o correto, só que o que exceder, ele vai dropar. Então, tudo está sendo marcado com a F41. Né? Não teve alteração. Porém, olha o que acontece. Olha que a situação de drop de pacote, ou seja, eu estou perdendo, né, requisições, ou seja, estou fazendo solicitações e está tendo retransmissão de pacote. Por quê? Porque eu estou excedendo aquela minha banda, né? Então eu tenho que fazer uma retransmissão para aquele host para qual ele está solicitando. Então, ou seja, é uma ação, né, muito mais forçada em cima daquele tráfego que vai exceder a minha banda especificada dentro da policy que a gente configurou. Correto? Então a gente continua visualizando aqui que está tendo drop de pacote. E a máquina que eu estou acessando aqui, ela, em momentos, ela não consegue abrir nada, nenhuma página da internet, justamente devido a esse drop de pacote. Correto? Então, pessoal, aqui nós mostramos duas formas de trabalhar com policy, ou seja, marcando o pacote para transmitir, né, ou tomando uma ação mais robusta em cima disso, né? Ou seja, eu estou fazendo com que aquele pacote seja dropado. Por quê? Porque aquela classe não pode consumir uma banda maior do que a especificada. Ok? E, novamente, eu limpei novamente a classe e estou vendo já novamente drop de pacote. Ok? Então, existem as formas de você fazer com que essa configuração tenha mais granularidade, ok, dentro da sua rede, fazendo com que então aqui, né, como eu estou dentro do conforme, eu tenho algumas configurações para serem executadas, né? Posso setar o QoS, precedência, o DSSP, se MPLS, né? Se eu estou dentro de uma rede MPLS, então eu posso fazer algumas marcações dentro desse pacote. E o que exceder, também a mesma coisa. Eu posso transmitir, eu posso dropar, eu posso marcar de uma outra forma esse pacote. E pessoal, existe mais uma funcionalidade além do excedente, que é o que? É o Violation Action, né? É a mesma configuração que eu posso fazer com ele, ou seja, tudo que está conforme eu transmito, tudo que exceder eu posso transmitir, e a violação, o que acontece? É em cima do que? De uma ação
tomada, né, para esse violation, na qual pacotes excedem continuamente aquele limite programado para sua policy, ok? Então é mais uma diretriz que eu posso fazer em cima dessa configuração. Então a gente vai marcar o excedente com AF42 e o violation, só deixa eu ver aqui que acho que tem alguma. Vamos voltar aqui. 8.000 conforme eu seto AF41, excedente AF42 e o violation vamos pegar aqui AF42 violation 7 AF43. Então eu vou iniciar também aqui novamente o meu Wireshark para que a gente possa visualizar essa situação, ok? Então vou fazer novamente um request, ok? Então está trafegando e eu estou fazendo acesso a outras páginas aqui para a gente visualizar essa situação, ok? Então, ou seja, agora para que eu aqui, né, eu estou visualizando as páginas da internet, para mim ela está funcionando normalmente, com a banda dedicada de 500K. Por quê? Porque eu não estou dropando em nenhum momento. Então nós podemos ver aqui toda a nossa policy criada. Então eu tenho conforme, excedidos e violados. Então eu posso visualizar aqui no Wireshark. Se a gente parar aqui, vamos pegar a situação aqui de AF41 vamos visualizar alguma marcação de pacote em cima de AF42, que foi o que a gente estava marcando para o excedente, ok? Aqui fica mais fácil, vamos melhorar o filtro, porque senão a gente... Então, AF42, que era o tráfego excedente, e nós vamos visualizar o AF43, que é o violado. Ou seja, eu tive pacote que continuamente, né, ou seja, excedeu aquele limite da banda, ou seja, rajadas de pacotes que excederam aquela minha banda, ou seja, a minha policy configurada. E ele marcou com a F43. Ele transmitiu esse pacote sem problema, porém ele jogou numa tratativa de fila diferenciada, ok? Então a gente pode perceber que todas as marcações elas estão existindo, ok? E baseado nesse output a gente consegue ter a perspectiva do que está acontecendo para o nosso tráfego dentro dessa rede, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Coloquem seus comentários no nosso post e até a próxima videoaula. Muito obrigado.